Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então estamos aqui de volta no modelo que nós vimos anteriormente. E eu cometi um equívoco quando analisei a função objetivo que eu criei logo ao final do vídeo. Então, nós temos exatamente o que eu fiz no vídeo anterior aqui. A gente tinha mudado o que no modelo base. Nós tornamos então a pressão de cada uma das fontes, da fonte G e da fonte H, como uma variável de decisão, e eu queria minimizar esse valor da pressão que eu precisar ter lá. Por que eu queria minimizar isso? Porque imaginem que lá nessa cidade, nesse local, eles precisam bombear, supondo que seja água, eles têm que bombear essa água para os outros locais. E eles vão utilizar uma bomba. Então, minha ideia era minimizar quanto eles iam ter que gastar com isso. Porque, obviamente, quanto menor a pressão que eles tiverem que enviar, menos eles vão ter que gastar com a bomba que vai bombear essa água. Só que eu cometi um certo equívoco na soma. Você conseguiu entender qual foi o equívoco? É interessante que você pense um pouco, que você pare, porque isso pode acontecer quando você estiver modelando. Você tem uma ideia, você tem um raciocínio lógico, um raciocínio que é lógico, mas no final das contas você está fazendo uma coisa errada. Bom, eu vou dar uma dica, se você não descobriu ainda. Tem a ver com os 20% a mais lá que eu queria que tivesse na bomba. Então, agora você conseguiu ver qual que é o erro? Bom, o erro é o seguinte. Olha só, aqui eu descobri então que a bomba ia ter que bombear uma pressão de 37,33 psi. E aqui eu fiz uma soma e multipliquei por 1,20. Mas isso aqui está errado. Por quê? Essa multiplicação está errada, tá? O resto, se não tivesse um 1,20, estaria tudo certo, sem problema algum. Mas o problema é eu ter multiplicado isso aqui por 1,20. Porque eu não posso multiplicar isso somente aqui na minha função objetivo. Porque eu não estou tendo uma folga de 20%. Se eu for ver, pegar esse valor aqui e dividir por 2, eu teria uma folga de 20% se a minha pressão fosse de 44,79. Mas ela não é de 44,79, ela é de 37,33. Então, eu tenho que fazer de algum jeito que esse valor aqui seja maior ou igual a 44,79. Nem sempre eu posso simplesmente pegar esse valor e substituir aqui. E eu vou mostrar isso aqui porque, ó, eu não posso simplesmente chegar aqui e copiar esse valor. Eu vou colar aqui ele. Então, eu colei aqui o valor de 44,70 e quanto? Esqueci, deixa eu ver aqui. 79? Olha só. Aqui ele já aumentou porque essa soma está multiplicando aqui o 1,20 a mais. Mas se eu tirar esse 1,20 aqui agora, ó, ele dá a mesma coisa. Por quê? Vamos ver então aqui. Aqui era onde a gente estava. Aqui nós temos o workflow. O workflow não muda nada. Mas a pressão já não é a mesma. Eu não posso utilizar essas pressões daqui. Eu não vou ter mais essas pressões que eu tinha aqui antes, porque eu aumentei. Então eu tenho que rodar o modelo novamente. Mas se eu simplesmente vier aqui no WhatsBash e solucionar o modelo novamente, ele não vai estar os 44,79. O que a gente tem que fazer então? Eu vou voltar aqui, vezes 1.2, tem aqui o 44,79. Eu vou copiar, vou colar ele aqui embaixo como valor. Então a gente tem aqui. E eu vou criar uma nova restrição aqui agora. Primeiro eu vou criar aqui uma restrição de igual. Então basta colocar que o primeiro item aqui tem que ser igual a 44,79. Por que eu não tenho que colocar que os dois tem que ser igual a 44,79? Porque essa primeira restrição aqui já fala que os dois tem que ser igual. Então se eu falo que um tem que ser x, logo o segundo também tem que ser x. Então agora sim, quando eu vier aqui para solucionar, ele vai encontrar uma solução que vai ter aqui os 44,79. E a gente pode vir aqui no status e ver que realmente ele encontrou um ótimo global. Mas se você quiser fazer melhor ainda, porque nem sempre você vai conseguir igualar naquele ponto. O mais ideal do que o sinal de igual aqui é você usar um sinal de maior ou igual. Porque dependendo do modelo que você tiver, você não vai poder garantir que vai existir uma resposta ótima exatamente com 20% a mais
com uma folga de 20% a mais. Às vezes, só existe uma outra solução quando você tiver, por exemplo, 21% ou 22% a mais. Então, quando você faz assim, você está dando uma certa liberdade do seu modelo para que, se não tiver uma solução naquele exato ponto, ele vai procurar o ponto acima, mas mais próximo desse mínimo que você indicou. E como esse daqui é um modelo de minimização, ele sempre vai, obviamente, tentar encontrar os menores valores, ou seja, os valores mais próximos desse daqui. Então, o que eu posso fazer aqui agora é apagar esse 1,20. Eu não preciso rodar o modelo novamente, mas eu posso rodar se eu quiser, porque o 1,2 ali servia como uma constante no nosso modelo que não vai mudar nada, independente do valor que você colocar ali. Só muda, obviamente, o valor final que a gente consegue ver, mas as nossas variáveis de decisão são os mesmos valores que são apresentados. No final de tudo isso, o que é que você tem que fazer quando você estiver com o seu modelo e se encontrar em um problema como esse daqui? Você vai fazer o seguinte, você vai rodar o seu modelo, descobriu qual é o mínimo que você precisa, que a gente tinha descobrido antes, eu não lembro quanto que era, deixa eu só botar aqui 0, por exemplo, tem que ser mais do que igual a 0, o nosso mínimo que a gente precisa é 37,33. Então você vai rodar o modelo, rodei aqui, e aí vai ver 37,33. Então você vai pegar esse valor vezes 1,2. Então você vai ver que com uma folga de 20%, ele precisa ter então esse valor. E aí com isso, você cria uma restrição e roda o seu modelo novamente. Então quando você faz isso, vou voltar aqui então à restrição que nós tínhamos antes. Pronto. Eu vou solucionar. E agora sim, ele está tendo uma solução com 20% a mais de excedente, está com excedente de 20%. Então a gente pode conferir mais uma vez, mas a gente conferiu, ele está aqui em ótimo global e por ele estar numa solução viável e no ótimo, todas as restrições são cumpridas. Então aqui ó, ele está cumprindo todas as restrições e aqui também ele está cumprindo todas as restrições. Então muito cuidado com o que você faz na sua função objetivo, porque às vezes você tem que rodar o modelo mais de uma vez e colocando uma nova restrição para determinado valor cumpra algo que você quis fazer depois que você rodou o modelo pela primeira vez. Bom, então fique atento quando você modelar, teste com os valores, pense para ver se você não está cometendo nenhum erro. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau.